irmãos. Quero falar aqui rapidamente sobre a questão do que tem acontecido hoje, essa pandemia mundial. A gente sabe que muitas delas vieram, né, da região do Oriente, dos últimos 20 anos para cá, né, a região oriental ali da China, né? Muitas dessas pestes vieram dali. Muitos já viram matéria sobre isso, e isso fica bem claro e notório. Tudo relacionado a, geralmente, um tipo de alimentação exótica que é ingerida ali no país. A gripe suína, por exemplo, né? Alguns tipos de porcos ali, a gripe aviária, alguns tipos de aves, e agora essa peste, essa pandemia, que supostamente veio de um morcego mal passado, né? Alguém resolveu comer ali alguma coisa. Bom, eu particularmente acredito mais nessas questões. Por quê? O homem não tem poder para criar nada. O máximo que ele pode fazer é manipular coisas que o Criador deixou. E o título desse vídeo em si é bem curioso, né? A peste é juízo de Deus ou é uma intervenção humana? É um juízo de Deus ou um ataque maligno por conta de uma intervenção humana? Eu vou dizer para você responder essa pergunta aqui bem claramente. As duas coisas ao mesmo tempo. Como assim as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui agora, né? Eu vou dar uma interrupção e vou pôr aqui agora um vídeo rapidinho, de 30 segundos. Segura aí que você vai ver como é que funciona um vírus. O vírus é um organismo vivo, é algo vivo bem complexo. É algo tecnológico, é como se fosse uma tecnologia. É como se fosse mesmo alguma coisa tecnológica do tipo de uma nave, né? Um desses foguetes criados aí a Tesla tem feito uns foguetes agora que tem conseguido subir e pousar, né? Disseram que na Lua aconteceu isso há décadas atrás, né? Eu particularmente não acredito. Hoje que eles estão divulgando essa tecnologia e fazendo experimentos, né? Então, bom, enfim, esse não é o assunto do vídeo, mas você vai ver agora no vídeo como que um vírus se parece muito com esse tipo de foguete, né? Esse tipo de nave que desce e se acopla à célula, ela perfura a célula e injeta ali na sua célula o seu DNA, porque ela tem uma programação própria para quê? Para multiplicar o seu DNA, só que ela não tem como fazer isso, ela precisa usar um outro organismo vivo que tem a capacidade de multiplicar. Aí a pergunta aqui no começo, um vírus foi feito por Deus ou não? E a resposta vou te dar logo após esse. Na sua superfície, proteínas. E essas proteínas, na realidade, bispo, funcionam como uma chave para abrir a fechadura da membrana celular. Ele se encaixa perfeitamente como um sistema de chave e fechadura, engana a célula, é como se tivesse uma senha, ele sabe a senha, ele entra na célula e lá dentro ele usa, né, todo o arsenal genético. Shalom, voltando agora, você viu aí esse vídeo curto, né, como é que funciona o organismo de um vírus, né? Esse vídeo aí foi postado por um professor PhD, criacionista, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo completo, no canal do pastor, do bispo, né? Se não me engano, JB Carvalho, indico, muito bom o canal dele. E ele explica bem claramente como é que funciona essa questão do vírus. E olha que interessante, o vírus, ele é um organismo vivo criado por Deus para um propósito específico, ok? Tudo que foi criado por Deus tem propósito, tem algo específico. Mas por que o vírus se torna algo tão prejudicial, tão maligno, tão maléfico para o ser humano, a ponto de causar tudo que tem causado isso na humanidade hoje em dia? Porque quando o Criador criou, né, ele fez a sua interlocução da Torá, da lei, para nós, ele sabia muito bem o que falava. Ele sabia muito bem o que falava para Eva, lá no jardim, quando Eva e Adão, né, falou assim, não comereis desse fruto. Podem comer de todas as árvores do jardim, mas desse fruto não. E desde Gênesis capítulo 3, o problema do homem sempre teve relacionado com algo que ele venha comer, que ele vem ingerir. Olha que coisa interessante, né? A queda do homem se deu porque ele comeu algo que não deveria comer, né? Porque ele viu algo, né? Foi tentado por algo. Então Satã, ele não mudou sua estratégia. A estratégia dele é a mesma, ok? Então olha que coisa. Depois disso, depois do dilúvio, né, os problemas que houveram,
Não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho vídeos aí gravados falando sobre isso, sobre a questão dos Néfilins, dos anjos caídos. Se você quiser saber mais, vai nos vídeos anteriores do canal que você vai ter uma sua resposta. Mas enfim, depois do dilúvio, até então o homem não comia carne. Mas depois do dilúvio, né, o homem passa a comer carne. Isso, né, pelo menos é o que nós vemos na Escritura. Obviamente que eu sei que em Gênesis 6 já havia esse tipo de prática por causa do homem caído. Porém, aqueles que se guardavam, como Noé, eles se guardavam daquilo que estava na moda no momento, né? Daquilo que estava acontecendo no mundo. Que ele não se contaminou com o que estava acontecendo. Ele se manteve justo e fiel ao Criador. Agora, olha só. Depois que o Senhor vem e destrói tudo, ele, né, fala para Noé que tipo de animal que ele deveria comer. Ele libera Noé para comer carne de animal. Mas ele fala quais os animais que ele deveria comer. Ok? Ali em Gênesis, a partir do capítulo 10 em diante, 9, 10 em diante, você vai ler na história de Noé, você vai entender isso. E ele passa então a poder ingerir carne, até porque a terra foi completamente destruída pelas águas, não havia nada que se comesse que havia árvores ou coisas plantadas. Então, e quando você percebe que na arca entrou 6 casais de animais puros e os impuros foram só 2. Olha que interessante. Claro que isso tinha um propósito. É óbvio que isso tinha um propósito. E porque Deus logo em seguida, que acaba o dilúvio, libera o homem para comer carne. Mas o fato é esse. Desde Gênesis, tem coisas relacionadas com comida e com Deus, né, entre aspas, proibindo o homem de comer certos tipos de alimento. Será que o Criador sabia de algo que nós não sabíamos? E às vezes a gente, na nossa prepotência, olha para o céu e fala: Senhor, por que está acontecendo tal coisa? Sabe por quê? Porque o homem ignora a Torá, ignora a bondade de Deus. E Deus sempre, na sua imensa bondade, é misericordioso para com todos nós. E é exatamente isso que acontece nos casos dos vírus. Todos eles vieram, e você pode notar isso, por animais impuros que o Criador falou que não era para que nós comêssemos. É óbvio que como um ser vivo, como um ser humano, nós nos adaptamos a tudo. Antes do dilúvio não comíamos carne. Após o dilúvio passamos a comer determinados tipos de carne. O tempo é quente, nós nos adaptamos. O tempo é frio, nós nos adaptamos. O Brasil é quente, ok. Eu nasci aí, então era fácil para me adaptar. A Europa, aqui onde eu estou, é muito frio. Então eu gastei um ano e pouco a me acostumar com o clima e a temperatura aqui. Mas nós nos adaptamos e nos acostumamos, né? E pegamos as características do lugar onde nós moramos. E isso muda até, muitas vezes, a nossa aparência física. Uns mais escuros, outros mais amarelos. Um com o olho puxado, o outro não. Um mais branco, o outro mais alto, o outro mais baixo. E assim vai por aí afora. Então, nós nos adaptamos, não é questão de evolução, é questão de adaptação. Eu não creio na teoria da evolução. A teoria da evolução é demoníaca, darwinista, veio de marxismo, é uma ideologia marxista-leninista. Basicamente é isso, é o que dá força para esse tipo de ideologia, que nós enfrentamos hoje uma guerra com essas ideologias no mundo inteiro, inclusive aqui em Portugal. Agora, olha só o que eu vou te dizer, sempre isso está ligado com algum tipo de alimentação, desde Gênesis 1 até hoje, com isso. E o que acontece com os vírus? Os vírus, para o morcego, para o porco, para a ave que você não deveria comer, ou qualquer um, aquele vírus não faz mal nenhum. Elas já estão adaptadas àquele tipo de vírus. Mas quando aquele vírus, manipulado por um ser humano, ou através de comida, ou até por intenções maléficas do homem, para um tipo de dominação mundial, né? Porque eu acredito na maldade do homem até esse ponto, a ponto disso, de manipular a criação de Deus para prejudicar o próprio ser humano. Sim, também isso é uma teoria plausível, claro que eu acredito que pode acontecer isso. Mas o fato é que isso veio por através de um animal impuro, que está ligado a algum tipo de alimentação que o Criador já proibiu, por conta que ele já sabia que esse vírus que está ali no morcego, que está ali no porco, que está ali na ave, quando ele sai dali e vai para um outro corpo, ele tem que se readaptar. Essa manopla que ele acopla na célula é como se fosse uma chave, numa fechadura que ele está programado para abrir. Ele não foi programado para abrir a célula da fechadura do ser humano.
mas do morcego, do porco ou da ave, seja qual vírus que for, de qual natureza for. Mas quando ele vai para o corpo humano e ele precisa de sobreviver, ele vai se readaptar, não é evoluir. Ele vai gerar uma readaptação e ele vai criar uma chave que vai abrir a célula humana, e foi o que aconteceu, e é sempre isso que acontece quando algum tipo de vírus novo aparece, sempre ligado a algum tipo de alimentação que não deveria, entre aspas, e o homem, aproveitando disso, né, manipula tudo isso para que isso venha trabalhar em favor da maldade humana, seja de quais formas forem, né, por causa de quaisquer ideologia que for. Entenda isso. E o fato é que isso aconteceu por conta de uma simples desobediência. E o Criador não pede mais nada para nós, através da bondade dele. A gente às vezes encara a palavra de Deus como algum tipo de proibição. E essa é a graça de Deus. Não entendermos isso como uma proibição, mas como uma palavra de amor, como você falasse para o seu filho: filho, não enfia o dedo da tomada, porque senão você vai tomar um choque. Mas você não consegue explicar isso para uma criança de 1 ano. Muitas vezes você tem que bater na mão dela, você tem que tirá-la de perto, e ela fica dando birra, porque não, eu quero enfiar o dedo da tomada. É mais ou menos assim que o ser humano, nécio, longe da palavra do Criador, age como uma criança mimada, pequena, que quer explicação para tudo, ou que não entende o que o pai está falando. Não entende nada do que o pai está falando. E o pai muitas vezes age, às vezes com severidade, às vezes bate na mão do filho, ou dá umas palmadas boas na bunda dele, para que ele não possa enfiar o dedo na tomada e tomar um choque, cair e ter uma parada cardíaca, porque ele vai morrer por conta disso. E às vezes nós somos uma criança birrenta, que questiona o Criador, querendo saber dele explicações, mas muitas vezes não falamos a língua dele, porque nós somos bebês espirituais, bebezinho espiritual. Achamos que conhecemos o Criador e a bondade dele. Não, a bondade dele, a Bíblia diz que a bondade de Deus é imensurável. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. O problema é que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Essa é uma lei que o Criador criou. Se você plantar coisas erradas, você vai colher coisas erradas. E isso pode ser massificado para todos os seres humanos. Por conta que hoje muita coisa errada no mundo. E não é à toa que o Criador deixou isso bem claro na palavra em Apocalipse, que muitas coisas viriam. A peste viria, a fome viria e muitas outras coisas. Porque para sobreviver, meu querido, o ser humano fala uma frase muito clássica no nosso meio: os fins justificam os meios. Não é assim. Porque a palavra de Deus diz que nós que vivemos pela fé devemos resistir até o sangue. É isso que está escrito lá. Paulo fala: ainda não resististes até o sangue. Como assim? Desistir, se entregar? Tempos tribulosos estamos vivendo hoje, por conta da iniquidade. A palavra iniquidade do grego, praticar iniquidade, o grego significa anomia, ou seja, sem lei. O homem hoje vive debaixo das suas próprias leis, vive uma anomia, uma iniquidade. E ele está colhendo fruto dessa iniquidade. Nós estamos pagando preço. Agora o papel da igreja, dos santos, que estão por todo lugar, é orar, clamar pela misericórdia de Deus, porque o juízo já está estabelecido, por conta do que o homem tem feito. O homem pode até dar start, pode até iniciar, mas ele não tem poder e controle para segurar mais nada. Ele perdeu o controle. Agora o que ele pode fazer é tentar controlar as massas e diminuir o impacto daquilo que já foi causado. Há um impacto agora no mundo do que está sendo causado, que vai gerar um outro impacto, que vai gerar mais um terceiro impacto. Peste que gera fome, que gera guerra. São ondas, uma atrás da outra. Isso está bem claro aí. Está na mídia para todo mundo ver. Já não tem mais como esconder mais nada. Está às claras. E agora o papel nosso como cristãos: viver pela fé, clamar ao Criador para que os santos sejam guardados. É aqueles que creem. Basta ter um santo na sua casa, meu querido, para sua casa ser guardada. Só precisou de Noé ser justo para que toda a família dele fosse salva. Você não precisa de muitos justos, você precisa de um justo, como Ló. Ele foi retirado de Sodoma e Gomorra. Só Ló e a família dele. E olha que a mulher ainda olha para trás e vira uma estátua de sal.
Mas eles foram guardados ali, eles foram retirados e o anjo falou para ele, se você não sair daqui eu não posso destruir essa cidade, porque você está aí. E eu vou te falar para você que está me ouvindo aqui, seja santo o tempo todo, santifica a tua vida, coloca a tua vida no altar, clame pela misericórdia de Deus, porque é isso que vai fazer a separação entre o justo e o injusto, aquele que serve e aquele que não serve, a Yahweh Tsevaot e a Yahushua Hamashim, o nosso amado Messias. Precisamos clamar agora pelo mundo inteiro. É tempo de orar, jejuar e buscar a face do Criador. Obviamente temos que nos preparar. Temos que nos preparar fisicamente. Prepare tudo que você precisa preparar, prepare. Né? Porque você sabe que vem uma onda de dificuldade. Então, meu querido, faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Eu não preciso falar para você, entende? Que você precisa guardar alimento, que você precisa guardar água, porque dinheiro não vai valer nada. Dinheiro vai valer nada, tá? Guarde aquilo que precisa ser guardado e não seja egoísta. Não seja egoísta. É nesse tempo que nós compartilhamos e deixamos a generosidade, porque eu vou te falar, o egoísmo precede a ruína, porque o egoísmo, ele vem acompanhado de soberba e arrogância, espírito de arrogância. Então, por mais que você tenha alimento guardado, tenha recursos guardados, compartilhe, seja generoso, faça o que tem que ser feito, mas em primeiro lugar, amor, misericórdia e clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Shalom, eu vou gravar um vídeo na sequência dele falando sobre as questões envolvidas